A sua amiga Tati, a sua amiga Tati, sua amiga Tati que é sua... Pois é, então o vídeo de hoje eu tava mostrando aí pra vocês qual é o tipo de maquiagem que deixa qualquer mulher bonita, que no caso é aquela maquiagem clássica. A tonalidade, né, combina com todo tipo de pele, com qualquer evento, que dá pra você usar em eventos durante o dia, em eventos durante a noite. Se ela for feita de qualquer jeito, não dá certo, não fica legal. Mas se ela for feita da maneira certa, da forma certa, sim, vai deixar qualquer mulher bonita. Então, eu não vou só mostrar pra vocês qual é a maquiagem que deixa qualquer mulher bonita, não. Eu vou fazer uma comparação com um vídeo que eu fiz basicamente em mais ou menos em 2015, por aí, de uma maquiagem clássica, só que assim, eu fiz de uma forma errada e acabou não deixando bonita a maquiagem. É aquilo, maquiagem só é pra acentuar a sua beleza. Maquiagem não é só pra tacar ali e fingir que tá tudo certo, não. Se você fizer da forma errada, acaba tirando a sua beleza, porque eu acho que toda mulher tem sua beleza natural, mas se você se maquiar de forma incorreta, acaba tirando ela. Então, eu vou ir comparando ali com o vídeo que eu fiz em 2015 pra vocês terem mais ou menos uma noção. Vamos lá. Bom, então aqui nesse vídeo eu reparei que eu já comecei ali pelos olhos, eu já tinha feito a sobrancelha. E é o que acontece. Reparei que na sobrancelha eu utilizava ali uma sombra bem escura. Até hoje, eu vou confessar pra vocês que até hoje eu gosto de uma sobrancelha bem marcada. Mas assim, tem critérios. O que acontece? Você sempre tem que marcar sua sobrancelha conforme a cor do pelinho da sua sobrancelha. Se você marcar muito mais escuro, fica extremamente mais chamativo. E não tem tanta necessidade de marcar tanto assim. Antes eu usava lápis de olho, pra vocês terem ideia. Ou então sombra preta mesmo na sobrancelha. Não precisa, porque meu cabelo, apesar de ser escuro, ele é um castanho escuro, ele não é extremamente preto. E quando está extremamente preto, é porque eu pinto. Então, vou delinear aqui a sobrancelha rapidinho, com uma sombra castanha escuro. Bom, então já delineei as sobrancelhas e ficou bem menos marcado do que era antes. Então, pra você não errar, faça isso. Marca aí sua sobrancelha, delineia ela conforme a tonalidade do seu tom, dos fios da sua sobrancelha mesmo. E não precisa ser com lápis de olho, porque fica muito mais forte. Pode ser com a sombra mesmo, dando essa esfumada. Ok. Eu reparei aqui que, gente, eu usava lápis branco pra ser a base ali da sombra. Como se fosse pra fixar a sombra e também pra acender a tonalidade da cor da sombra. E não precisa disso, ó, com a própria base que você for passar no resto do rosto, você consegue dar essa neutralizada aqui na tonalidade da sua pálpebra, né? Porque algumas pálpebras têm essa tonalidade, grande maioria das pálpebras, inclusive a minha tem essa tonalidade mais escura. Então acaba interferindo sim na cor da sombra. E aí você pode passar a própria base do seu rosto ou optar por um corretivo. Já usei bastante essa opção do corretivo, hoje em dia eu uso mais a base. Inclusive, ó, você pode pegar a própria base que você vai passar no rosto e já dá uma delimitadazinha aqui abaixo da sobrancelha. Essa base, como ela vai estar meio pegajosa, molhada ainda, úmida, vai servir pra fixar a sombra e tá tudo certo. Não precisa necessariamente fazer o que eu fazia. Eu passava o lápis pra neutralizar a cor da pálpebra e pra fixar a sombra. Aí, com a base mesmo, ó, mostrei que dá pra fazer isso. Eu passava esse lápis branco e espalhava com o dedo, né? Aqui não, ó, passou a base, espalha com o pincel ou com a esponjinha mesmo. E ok, eu reparei aqui que eu vinha com uma sombra preta e depois, por cima da sombra preta, eu passava uma sombra marrom. Sombra preta e sombra marrom, tons terrosos, são tons, assim, pra uma maquiagem clássica. Isso aí é indiscutível. Ok, tava certo? Tava certíssimo. Só que aí tem uma regrinhazinha, assim, que se você alterar, fica melhor ainda. Que seria primeiro passar a sombra marrom e depois a sombra preta. Porque o marrom aqui, ó, ele já vai dar um ângulo de profundidade aqui pra a sombra preta. E aí, a sombra preta também não vai pigmentar tanto, porque a sombra marrom já pigmentou em cima da base. Então, a sombra preta vai ficar menos pigmentada. E é o que a gente quer aqui, uma profundidade, tipo uma nuance de cores. E essa mesclagem é importantíssima pra maquiagem. Apesar de que ali eu consegui, né, fazer essa mesclagem esfumando, entre aspas, que não ficou tão esfumadinha. Mas ali eu vi que eu tentei fazer essa esfumada ali. Pegou um pincel fofinho, aqui ó. Vai fazendo movimentos circulares, que uma hora essa sombra fica desmarcada. E aí, basicamente, deu. Só no finalzinho aqui, ó, pra dar uma profundidade e detalhe. Eu gosto de pegar um outro pincel pra poder fazer isso, só pra depositar. E aí, depois que eu venho fazendo o esfumado. Volto com o pincel fofinho e passo em cima, dando essa esfumadinha. Até eu perceber que desmarcou totalmente. São tons que não brigam
com tonalidades de pele, no geral, assim. Basta saber usar os tons certinhos. Porque também tem vários tons de marrom, então assim, você tem que dar uma analisada qual o tom terra que combina aí melhor com a sua tonalidade de pele. Aí a dica aqui é dando aquela esfumada até você ver que sumiu a marcação entre o preto e o marrom. Ok, aí ali no finalzinho eu dei aquela limpadinha com pano. Gente, eu confesso que até hoje às vezes eu faço isso, mas assim, não é tão necessário, a não ser que realmente tenha feito um super borrado. Caso contrário, é só pegar a base mesmo e vir aqui, ó, fazendo uma limpezinha. Assim, ó. E aí depois dá uma espalhada. Depois que finalizar a pele, fica bonitinho. Mas enquanto não finaliza, é só fazer isso aqui e dar uma espalhadinha. Por enquanto vai ficar estranho, porque maquiagem é isso. Enquanto não finaliza, fica estranho. Mas aí eu vou deixar assim. Depois que eu finalizar a pele, vai ficar menos estranho. E aí dei uma iluminada abaixo da sobrancelha. Confesso que hoje em dia eu não gosto mais tanto assim não. Só se for uma maquiagem bem pra noite, aí eu dou aquela iluminada. Já que eu dei aquela iluminada lá, vou dar uma iluminada aqui também. E de preferência aqui nesse arquinho da sobrancelha aqui, pra dar uma impressão que tá mais arqueada ainda. Só que assim. E jogando um pouquinho pra cima da outra, pra não ficar tão aparente essa divisão de sombras. E aí eu reparei aqui que no início da pálpebra, né, eu passei um pouquinho de corretivo pra fixar novamente a sombra e vim com a sombra dourada. Sombra dourada é vida, porque também combina com uma maquiagem clássica, porque assim, o dourado em si, ele não briga com outras tonalidades de look, por exemplo, que você for colocar. Então assim, dourado geralmente combina super pra uma maquiagem clássica, pra você usar durante o dia ou durante a noite também. E aí o que acontece? Eu não vou passar corretivo igual eu fiz ali, eu faria se eu fosse fazer um cut crease, assim, uma maquiagem mais marcada. Como eu quero só passar a sombra dourada mesmo, eu não vou passar mais nada aqui não, corretivo e nem fixador não. Vou passar a sombra por cima da base que já tá aqui por baixo mesmo, igual eu fiz aqui com a sombra do final. Essa daqui é uma paleta simples que eu tô usando, mas olha só, várias tonalidades de dourado que dá pra incluir aí. E o dourado combina super pra essa maquiagem clássica, esse dourado mais ouro. Mas durante o dia pode ser um dourado menos ouro, um menos, digamos que chamativo. E aqui eu tô usando uma sombra cintilante, mas pode ser uma sombra fosca mesmo, tá? Não precisa ser cintilante não. As duas super combinam com maquiagem clássica. Vem dando aquela esfumadinha aqui entre as duas sombras, né? Pra não ficar aquela marcação. E aí, novamente, eu venho com aquele lápis branco e passo aqui abaixo dos cílios. Muito nada a ver. Eu fiz isso exatamente pra fixar a sombra, pra, tipo, grudar a sombra ali embaixo. E dar uma ênfase na cor da sombra. Mas, gente, não deu ênfase, não fixou. Não ficou legal, não. Então, assim, desnecessário isso que eu fazia. E aí, o segredo aqui nos cílios inferiores, nessa pálpebra... Eita! Nessa pálpebra inferior aqui, ó. Eu vim com um marronzinho, dando uma esfumadinha pra, tipo assim, antes de jogar o preto, já tem um esfumado marrom ali, que é pra servir como... O preto não ficar tão preto, né? Então, vem aqui com o marronzinho, dá uma esfumadinha. Agora sim, vem com o preto aqui, ó. Esfumando de novo, com o marrom. Aí vai fazendo isso aqui até ficar bem naturalzinho, esse esfumado. E é aquilo que eu falei, antes de terminar fica estranho assim mesmo, mas depois dá certo. Beleza, depois eu fui pro delineado. O que, por sinal, eu errei super no delineado lá, né? E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Ó, hoje em dia, eu tô fazendo a mesma técnica que eu fiz antes, só que vai mudar ali uma única coisa. Fiz aqui, do início pro final, a lista. Ok. E nessa lista, o que acontece? Gente, o finalzinho ali do delineado tá muito fechando junto com a sombra. E como minha pálpebra, ela é mais, digamos, quicadinha, eu tenho que jogar o delineado um pouco mais pra fora pra dar pra enxergar o final dele. E ali não, eu coloquei tudo pra dentro e acabou não dando pra enxergar tanto, assim, a pontinha do delineado. E acabou aqui, só dava pra ver mais mesmo quando... Aqui, ó. Ali pra fora, né? E essa pontinha do delineado aqui é algo que a gente tem que ir fazendo aos poucos e consertando pra ver o que tá faltando, essas coisas. E ali eu fiz bem no finalzinho, bem pra dentro da pálpebra e acabou não dando pra ver muito, só quando fechava os olhos. E delineado é aquilo, gente, combina com qualquer maquiagem
Só basta você conhecer qual o seu tipo de pálpebra e qual o delineado que combina mais com o seu tipo de pálpebra. Mas delineado sempre vai dar aquele up no olhar e isso é indiscutível. Agora esse momento de terror, gente. Eu passei lápis branco. Ali eu meti lápis branco em tudo, né? Meti lápis branco ali na linha d'água e ainda borrando. Lápis branco borrando, igual lápis preto. A gente às vezes borra o lápis preto aqui abaixo. Não dá certo com lápis branco, porque parece remela. Não dá certo de jeito nenhum. E pro meu formato de olho, o lápis branco não combina tanto, porque eu já tenho o olho grande e o branco meio que expande mais. É proibido? Não, não é proibido. Quem tem olho grande usar lápis branco na linha d'água, só que assim, dá aquela expandida, então tem que pegar leve. E ali eu não peguei leve não, eu taquei lápis branco mesmo, bem borrando do lado de fora também. Então, aqui eu vou usar lápis preto na linha d'água pra dar aquela fechadinha e deixar o olho mais marcadinho. O preto sim, pode dar aquela borrada aqui, até porque a gente já deu aquela esfumadinha aqui embaixo, né? Então tá tudo certo. Eu finalizei ali com a máscara de cílios. Máscara de cílios é aquilo, eu sempre gostei. Eu, na verdade, sempre preferi mais do que colocar os cílios postiços em si. Até hoje eu tenho isso comigo. Mas aí fica ao critério, né? Aqui, se for uma maquiagem dia, só a máscara de cílios já tá ok. Mas se for uma maquiagem noite, quiser colocar os cílios postiços, tá tudo certo também. Só dar uma caprichada e... Vou confessar que teve uma coisa aí que eu fiz que eu não entendi muito bem. Mas, aparentemente, eu fiz algumas marcações com corretivo. E, assim, hoje, sinceramente, eu acho meio desnecessário fazer essas marcações. A não ser que seja, assim, pra uma maquiagem durante a noite. Caso contrário, você consegue fazer uma marcação simples mesmo, só com o pó compacto mesmo. Não precisa de fazer com corretivo. Também acho que se sua pele estiver ok, não precisa tacar aquele tanto de reboco corretivo igual a gente vê a grande maioria das blogueiras, né? Tacando. Basta só passar uma base de cobertura alta ou simplesmente com uma boa cobertura, que já fica ok. Então, vou passar só a base, não vou passar corretivo, porque eu acho que hoje minha pele tá ok, tá? Assim, não precisa de tantas correções. Só a base já consegue fazer essa correção. Finalizei com pó compacto e eu vou fazer isso também. Dar uma finalizadinha, né? Só que aí, no lugar lá que eu usei o corretivo, eu vou fazer o contorno. Na verdade, não fazer contorno no nariz não, porque eu acho que é uma maquiagem clássica, elegante. Não precisa de tanta marcação, assim, daquele reboco todo, não. Então, só o pó mesmo. Esse pincel aqui comigo desde 2015. Tamo junto desde 2015. E aí, pra fazer o contorno, o que você faz? Pega aí um pó compacto ou um pó bronzeador mesmo, uns 2 a 3 tons mais escuros que sua tonalidade de pele, e faz o contorno. Aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, em cima do osso malar. Mas eu fazia abaixo, só que hoje em dia eu faço em cima dele mesmo. E aí, eu fazendo isso aqui, eu não preciso fazer a marcação com o corretivo, só com o pó dá certo. Fica esfumadinho. E aí, pra quem gosta de fazer a marcação pra uma maquiagem mais chamativa, mesmo bem contornada durante a noite, pode fazer com pó também. Caso não queira fazer com o corretivo, pode fazer com pó. Eu não vou fazer não, gente. Eu amo o formato do meu nariz, já aceitei desde 2015 pra cá. Eu aprendi a aceitar, então é isso. E aí, depois lá, finalizei com um batom roxo, que roxo é a minha cor preferida. Ó, inclusive, eu tô de vestido roxo. Mas assim, é aquilo que eu falei. Essa tonalidade aqui de maquiagem, por ser clássica, ela combina com qualquer tom de look e tom de batom também. Então, por isso que eu tinha usado o roxo. Mas hoje, eu vou continuar dentro do clássico mesmo, das cores clássicas, que combina com tudo, digamos, basicamente. O marrom, eu vou fazer o contorno com batom marrom. Eu falei contorno, mas não é contorno não. É o tom base, assim, vai ser a base da cor que eu quero fazer uma mistura. Só assim já ficaria legal, uma maquiagem clássica super ok. Mas eu vou fazer uma misturinha de batons, que no caso, por cima desse marronzinho aqui, eu vou vir com um rosinha, um rosa queimado, assim, um rosinha mais queimado, e aplicar só no centro. E aí eu venho dando batidinhas pra fazer um degradê. Finalizado. E assim, pra quem gosta de um iluminador à noite, ó, isso aqui, pra usar dia também tá ok, um evento dia. Agora, pra um evento noite, caso você goste, dá pra fazer aquele iluminado clássico também, pra poder deixar a maquiagem um pouco mais iluminada. Com o dedo mesmo, eu consigo aplicar esse iluminador aqui assim, ó.
Antes ou depois? Espero que vocês tenham gostado. Fica com o nosso papai lindo do céu. Beijinhos. Tchau, tchau.